Bem-vindos a mais um Semana que Acaba, Semana que Começa. A semana que terminou foi dominada mais uma vez por bancos centrais, ou melhor, pelas expectativas que o mercado tem de que estes bancos centrais possam começar a abrandar o aperto monetário que tem sido feito a nível global e a abrandar o ritmo de subida de taxas de juro. As yields voltaram a cair esta semana, continuaram a cair esta semana, se bem que nos últimos dias da semana recuperaram um pouco, e isto foi também bastante ajudado pelos tais bancos centrais, onde o Banco do Canadá diminuiu de 75 pontos que tem vindo a aumentar as taxas de juros para apenas 50 pontos. O Banco do Japão fez aquilo que era esperado, ou seja, continuar a controlar a taxa de juros a 10 anos nos 0% e a sua taxa de juros no dia-a-dia negativa, a única negativa do mundo, em menos 10%. E o Banco Central Europeu também, como amplamente esperado, subiu 75 pontos base a sua taxa de juros, já são 2% de aumentos durante este ano 2022, mas a comunicação feita por Christine Lagarde foi tudo menos hawkish, foi bastante mais para o lado de dovish, foi mais do que voltar a referir e a sublinhar bem que era para continuar a subir taxas de juros, sublinhou antes que o muito que já tinha sido feito a nível de subida da taxa de juros. Isto, de alguma forma, dá algum suporte às esperanças de que o abrandamento a nível global das taxas de juros possa começar a renascer. Nos dados económicos, tivemos uma enxurrada de dados económicos. Começamos pelos PMIs, e os PMIs, digamos que não foram bons, desde a Europa, os Estados Unidos, a Ásia, todos eles indicaram uma redução nas atividades económicas, e isto obviamente que dá razão àquelas esperanças de que os bancos centrais possam começar a abrandar o ritmo de aperto monetário. Mas por outro lado, o PIB contraria exatamente essas esperanças, já que praticamente a nível geral o crescimento económico foi, pelo menos os dados indicam que o crescimento económico foi um facto no terceiro trimestre deste ano. Isto desde os Estados Unidos, que aumentaram 2,6% o PIB, acima daquilo que era esperado, dos 2,4%, e depois de uma contração no primeiro semestre, divididos por dois trimestres, um de menos 0,6 e outro de menos 1,6. Na Europa, onde os receios são bem maiores sobre a possibilidade de uma recessão no curto prazo, também o que nós conhecemos dos PIBs regionais mostraram que o crescimento económico ainda se mantém. Na China, apesar de confinamentos, política de tolerância zero à Covid-19 e tudo isso, ainda assim o PIB também surpreendeu pela positiva e acima dos níveis que o mercado tinha estimado. Portanto, logo aí temos, digamos, a contrariar, digamos, as esperanças de que seja necessário um abrandamento na subida da taxa de juros. Mas, por outro lado, logo de seguida tivemos no setor imobiliário vários, digamos, boas razões para que isso possa ter que acontecer, nomeadamente com a venda de casas novas nos Estados Unidos a cair em setembro mais de 10%. Obviamente que tudo isto foi refletido nos mercados, que ainda assim acabaram de uma forma global positivos. Só a Ásia não acabou completamente positiva, na medida em que a China apresentou esta semana uma performance bastante negativa nas taxas, nos preços das ações. Isto muito porque depois de um poder renovado de Xi Jinping, há receios de que ele possa controlar ou tentar controlar demasiado o setor privado, e isto está a afastar um pouco os investidores das ações na China. Portanto, tirando isso, a performance dos mercados asiáticos foi positivo. Na Europa foi positivo, terminaram cerca de 3,5% em ganhos esta semana, e nos Estados Unidos os ganhos durante a semana foram cerca de 5%. Cá em Portugal acompanhou-se a onda perfeita da Europa. O PSI 20 ganhou cerca de 3%, um pouco acima dos 3% e um pouco abaixo da média europeia, que andou à volta dos 3,5%, e a nível
A nível individual, tivemos a NOS que ganhou 7,9% este mês, esta semana, e a Navigator que perdeu 4,6%. Nas commodities ficaram, digamos, divididas entre alguma fragilidade do dólar que os suportava valorizações, e por outro lado há alguns receios de que uma recessão mais próxima possa continuar a ser, digamos, a pressionar a procura desde o petróleo a outras commodities em geral, e isto fez com que as commodities tivessem terminado praticamente, e agora refiro-me principalmente ao petróleo e ao ouro, praticamente aos níveis de que tinham começado a semana. No mercado cambial, a grande notícia foi o euro-dólar voltar acima da paridade, isto com as expectativas de que a subida de taxa de juro, principalmente no dólar, pudesse retirar este suporte ao dólar. Acabou por levar o dólar a perdas, e isso viu-se perfeitamente no euro, que voltou a subir acima da paridade, tal como disse. Por outro lado, depois do Banco Central Europeu ter subido 75 pontos, como estava amplamente esperado, mas com uma comunicação bastante mais dovish que apanhou um pouco os mercados de surpresa, o euro-dólar acabou por terminar a semana abaixo dessa mesma paridade. Noutra situação temos o iene japonês, que logo no início teve a proteção do Banco do Japão, quando interviu no mercado a comprar ienes e a vender dólares, mas no final acabou por ficar fragilizado na mesma, com a política ultra-facilitista do Banco do Japão, que continua a colocar o iene sob pressão. Na próxima semana, este tema dos bancos centrais e do abrandamento do ritmo de subida da taxa de juros irá se manter. Começamos pelos bancos centrais, onde temos o Banco Central norte-americano, a Reserva Federal, que, tal como na Europa, é assumidamente pelo mercado de que vai subir 75 pontos base a sua taxa de juros, e vão seguir, tal como fizeram com o Banco Central Europeu, a comunicação e ver se aqui Jerome Powell abre de alguma forma o véu sobre o que é que poderá acontecer em dezembro. Isto quando se chegou a pensar que seriamente em dezembro teríamos 75 pontos base, e agora o mercado está a descontar mais os 50 pontos. No Banco de Inglaterra também temos uma reunião importante. A fragilidade com que a Libra teve a negociar ultimamente chegou a projetar que o Banco de Inglaterra pudesse eventualmente subir 1% a sua taxa de juros. Neste momento o mercado está mais inclinado para que sejam 50 pontos do que mesmo 75. Vamos ver isto numa altura em que temos um novo primeiro-ministro em cena, e que temos a Libra a voltar a negociar a níveis de há um mês atrás, aproximadamente, mais do que há um mês atrás, ou seja, recuperando daqueles mínimos perigosos onde tínhamos tido a Libra aqui logo a seguir ao plano fiscal lançado por Liz Truss. Por outro lado, o RBA, o mercado continua à espera que possa eventualmente voltar aos 50 pontos base na subida de taxa de juros, contrariando as tais expectativas de mercado de abrandamento de subida de taxa de juros. Isto na medida que o mês passado tinha abrandado para 25 pontos, mas a semana passada a inflação conhecida do terceiro trimestre surpreendeu bastante em alta, o que pode colocar eventualmente o RBA de novo nos 50 pontos. Eu acredito que se mantenha ainda nos 25 pontos, a ver o que é que vai acontecer dentro de algum tempo. A nível de dados económicos, obviamente temos o mais importante, são os non-farm payrolls, e que poderão, digamos, aqui mais uma vez fazer aumentar ou não as expectativas de um abrandamento do ritmo de taxa de juros, isto porque um bom número, ou seja, acima dos 200 mil novos postos de trabalho, provavelmente vai retirar essa esperança de que o ritmo de subidas de taxa de juros do Fed possa abrandar. Por outro lado, temos o ISM, que enquanto os Global PMIs normalmente têm vindo
colocar as atividades económicas dos Estados Unidos em situação de contração. O mesmo já não acontece com o ISM, e o ISM normalmente é uma medida mais seguida pelo mercado que os Global PMI nos Estados Unidos. Portanto, aqui assim já se esses números do ISM se mantiverem acima da tal linha de 50, tanto no setor manufatureiro como no setor de serviços, provavelmente também aqui teremos a contrariedade de que possa se justificar a manutenção das subidas de taxa de juros dos Estados Unidos, como tem sido feito até agora. Teremos ainda resultados que têm tido uma grande oscilação ultimamente, e que de bons resultados passamos a maus resultados, de projeções para mais lucros passamos para projeções bastante escuras, digamos assim, para dizer o melhor. Isto foi o que aconteceu, por exemplo, com a Meta, foi o que aconteceu com a Amazon, e vamos ter esta semana mais uma série de situações que também podem ser assim, nomeadamente a PayPal, a eBay, a Moderna, mas também temos outras que podem continuar a dar suporte, digamos, aos mercados, como o caso da BP ou da Marriott Hotels and Resorts, por exemplo. Esta semana temos que ter em consideração que mudou a hora, mas nos Estados Unidos só mudará daqui a uma semana, pelo que esta semana temos que terem atenção que os mercados acionistas nos Estados Unidos abrem às 13h30 e fecham às 20h, e que a grande maioria dos dados macroeconómicos, nomeadamente os non-farm payrolls, que costumam sair às 13h30, vão esta semana sair às 12h30. Até lá, tenham bons negócios, uma boa semana, e daqui a uma semana cá estarei novamente. Até lá!